Bora lá? Esse capítulo 2 de Daniel, ele é profético. Esse capítulo, lá na Babilônia, isso aqui tem o quê? 500, 2.500, quase 3.000 anos esse negócio. E Deus mostrou para Nabucodonosor o que iria acontecer no fim dos tempos, que é agora. Esse capítulo 2 aqui é para a gente estudar ele, falar dele. Ele é a prova de que nós estamos, e que a Bíblia é verdadeira, e que nós estamos nos fins do tempo. Nabucodonosor teve um sonho. Ele viu uma imagem, era a imagem de um ser que parecia humano, a cabeça era de ouro, os ombros eram de prata, os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de barro. E ele não entendeu nada e aquilo perturbou ele. Nabucodonosor, ele não era um crente, né? Ele era um idólatra. Na Babilônia, ele era o chefe da religião. Então, por ele ter no seu reino, como havia no Egito, tinha feiticeiros, bruxos, adivinhos, né, astrólogos, enfim, estudiosos, de modo geral, da cultura. A cultura, por exemplo, babilônica, é muito vasta, a religiosidade. Enfim, a gente tem que ter tempo para poder falar disso, mas hoje toda a cultura babilônica está dentro de uma igreja, que está aí no Brasil e no mundo, espalhado para todo quanto é lado. Se você estudar a cultura babilônica da época, o que era estudado e o que era feito, os símbolos que usavam, até as cores que usavam, você vai ver hoje dentro de algumas igrejas essas coisas acontecendo. Então, eles tinham, todo rei tinha isso, lá no Egito tinha. Você vê que quando Moisés chegou lá, que Moisés jogou a vara no chão, os feiticeiros lá do faraó também jogou e a vara virou cobra também. Só que diz a nossa Bíblia que a cobra que havia virado, a vara havia virado a cobra de Moisés, ela engolia as outras, não é que a nossa Bíblia fala? Pois é, mas o que diz aquilo ali no original é que a vara de Moisés incorporou as outras, quer dizer, é uma coisa mais difícil ainda de ocorrer. Expurgou, tirou aquele poder que aquelas outras tinham. Isso aqui é para a gente poder entender que Satanás ele sempre tenta copiar no espiritual, como no natural, as coisas de Deus. Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, quer dizer, ele tem uma capacidade para poder enganar e pode usar a feitiçaria, a bruxaria para poder fazer tal coisa. Cabe a nós ficarmos espertos e não deixarmos sermos levados por isso. Então, o que ocorre? Nós vemos que aqui os jovens, pelo menos esses 4, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram colocados junto com os magos, astrólogos, os sábios lá da Caldeia, lá da Babilônia. E aí, quando eles não souberam, o rei tinha, você pode ver que lá no Egito também, o faraó teve o sonho, chamou o pessoal dele, eles não conseguiram interpretar. José foi lá, interpretou. José só conseguiu interpretar, não é porque ele era judeu, não, é porque ele tinha o Espírito de Deus. Aí, lá na Babilônia, ele teve o sonho, incomodou, e era um sonho espiritual. Fala com o seu vizinho, vê se você não fica sonhando também, irmão. Mas tem sonho que é espiritual. Senão daqui a pouco está todo mundo sonhando e perguntando para mim. Eu não sou José, eu não tenho interpretação, não. Já que Deus está mostrando, pede para ele te mostrar de que se trata isso. Mas tem coisas que têm uma conotação espiritual. Tá? Pode haver ligação espiritual, Deus mostrando a você através de um sonho. Isso pode existir. Deus pode todas as coisas.
Então o que ocorre? Na hora que ele teve o sonho, chamou os astrólogos, chamou os magos, chamou os sábios, e eles não conseguiram interpretar, a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 11 assim, olha: portanto, a coisa que o rei requer, o que ela é? É difícil, né? Por que era difícil? E ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão... mas eles não tinham os deuses dele? A realidade é que os deuses dele não tinham essa resposta. Só havia um Deus que tinha essa resposta. E Jesus fala sobre isso lá em Marcos, capítulo de número 9, que ele diz que o impossível ao homem é possível para Deus. Então, meu irmão, você pode ter algo que seja difícil de ser resolvido, humanamente falando, mas espiritualmente falando, não. Porque Deus pode resolver qualquer coisa, por mais difícil que ela seja. Agora, para Deus resolver, é aí que vem o que eu vou mostrar a você aqui, que nós vamos verificar hoje. Diz assim, olha, o versículo 12 diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Tempo. Para quê? Ele tinha interpretação? Para que ele queria tempo? Para buscar a Deus. Isaías 55, versículo 6, coloca na tela para nós, e você que estiver na Bíblia. Buscai ao Senhor enquanto se pode o quê? Invocai-o enquanto ele está o quê? Perto. Então veja só, olha o que nós muitas vezes não sabemos aproveitar. O quê? O tempo que nós temos. Preste atenção, irmão, tempo. Fala para o seu vizinho, tempo pode virar milagre. Depende do que você vai fazer com ele. Porque, veja bem, muitos de nós, às vezes, alegamos que não oramos porque não temos, não lemos a Bíblia, não viemos na igreja. Mas eu acho engraçado, as pessoas são muito legais, sabe? O ser humano, eu fico fascinado. O cara diz que não tem tempo para visitar a mãe, não tem tempo para poder visitar a família. Quando alguém morre, ele consegue ir lá lhe visitar, ainda leva uma coroa de flores. Ainda tira uns 2 ou 3 dias de folga. Porque quando a gente quer, a gente arranja, a gente faz o tempo, né, irmão? A gente usa o tempo que nós temos. Você sabia, por exemplo... Aí eu vou ser radical aqui, mas eu vou só te sugerir, eu não vou te exigir isso. Se nós devemos dar o dízimo de tudo, a gente não deveria dar o dízimo do tempo? Nós temos quantas horas no dia? Pelo menos 2h40 a gente deveria dar para Deus, né? A gente, geralmente, alguns dormem 6, outros dormem 8 horas. E o que a gente faz no restante desse tempo? Alguns assistem filme, vê televisão, fala da vida dos outros, fofoca. Outros trabalham, outros ganham dinheiro. Uns lêem a Bíblia, outros oram, mas nem todo mundo utiliza esse tempo. O que a gente faz com esse tempo?
Se dormiu 8 horas, sobrou aí 16. O que fazemos? Trabalhei 8. Tá bom, então ok. Ficou sobrando 8. O que a gente faz com esses 8? Eu fui dormir, eu fui descansar, eu estava cansado. Eu fui estudar, sei lá o quê. Mas a gente ocupa o tempo com tudo. E quando nós temos os problemas que não conseguimos resolver, nós culpamos quem? Por que o Senhor não está me abençoando? Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo nem para contar testemunho, até porque não existe. Começa a observar, porque às vezes, meu irmão, preste atenção, às vezes Deus está dando para mim e para você a oportunidade da gente mudar. E se a gente não mudar, o cão já está com decreto sobre a nossa vida e a gente vai para debaixo do chão. Mas por que o Senhor deixou, Deus? Porque o tempo que Deus deu para nós não utilizamos para a gente trabalhar a mudança da nossa vida. Porque se nós não podemos mudar, há um Deus que pode nos mudar. Mas Deus só muda quando a gente quer. E quando a gente quer, a gente busca Ele para tal. Apocalipse 2, versículo 21, Jesus disse para a igreja de Tiatira, que era uma igreja fantástica. Tiatira era uma igreja tremenda, né? É uma fase da vida espiritual do cristão, ou pode ser uma fase da igreja de modo geral. Mas Deus fala desta igreja aí, que lá dentro tinha prostituição, que lá dentro tinha feitiçaria, que o pastor lá estava dormindo, que o pastor lá não fez nada, que ele tolerava o espírito de Jezabel, que todo mundo pensa que o espírito de Jezabel é só espírito de prostituição, mas na realidade, uma das maiores manifestações do espírito de Jezabel é em rebeldia e desobediência. Porque ele é um espírito manipulador. Sabe aquelas pessoas que querem controlar a vida de todo mundo, até na igreja? É o espírito da Jeza. E lá dentro da igreja de Tiatira tinha esse espírito, e o pastor lá era conivente. Por isso que quando não tem pastor na igreja, a Jezabel pode atuar, porque a Jezabel só atua com a conivência do Acabe. Então, se acabou, a Jezabel entra em ação. Até o nome é Acabe. Acabe logo com isso, pô. Então, se tem Jeza, é porque tem Acabe. Se o Acabe está lá, ele é conivente com a Jeza. Então, se não tem o Acabe, não vai haver Jeza, porque a Jeza só está onde tem o Acabe. Eu estou simplificando, tá, irmão? Aí lá Deus pega e diz assim, olha, eu dei tempo para quê? Para que se arrependesse da sua prostituição. E não? Aí Deus disse, então agora eu vou agir. Se eu e você estamos dentro do tempo que Deus está destinando para a gente arrepender é mudar. Fala para o seu vizinho, arrepender é mudar, irmão. Isso, arrepender é mudar. Deus está dando tempo para a gente mudar. Se a gente não mudar, Deus vai tirar o tempo e vai começar a executar o quê? O juízo. Mas ninguém, repita comigo, ninguém vai poder dizer nos olhos de Deus que não teve tempo. Ninguém vai poder dizer. Mas essa pessoa só viveu 12 anos, mas Deus deu tempo para ela. Essa pessoa viveu 70 anos e não teve tempo. Caramba! Com tanta coisa, hoje está tão fácil, né? Rádio, internet, né? A pessoa, precisa nem de igreja, até os desigrejados agora estão sendo evangelizados. Enfim, só que às vezes eu posso estar apenas, Deus sendo bom para mim e me dando um tempo para que eu possa mudar. E se dentro desse tempo que Deus me dá eu não mudo, aqui, por exemplo, Deus deu 10 dias. Fala para o seu vizinho, daqui 10 dias você pode mudar a sua vida. Mas nós vamos fazer do dia 20 até o dia 30 de janeiro, amém? Os 10 dias. Eu disse para você que no mês de janeiro, 70% dos nossos problemas de 2020 vai ser resolvido em janeiro.
nesses 10 dias, que é para Deus mudar a sua vida em 2020. Se não mudar agora em janeiro, não muda em fevereiro também não. Não muda em março, não muda em abril, não vai mudar em junho, vai mudar em nada. Ou vai ou racha. Não, não vai rachar, vai. Porque a gente tem que querer mudar, irmão. Daniel chegou lá e disse, eu não estou afim de morrer com esses camaradas não. Até porque eu não tenho nada a ver com esse problema. Só que você pode ver, por exemplo, que às vezes você não fuma, né? Esses dias, por exemplo, uma irmã estava me contando. Eu disse para ela, falou que estava com um problema no pulmão. Eu disse para ela, só fumava? Ela disse, não, quem fumava é meu marido. Quer dizer, ela era fumante passiva. O marido fumava e ela que pegou o câncer. Quer ver? Se na sua casa você tem gente que é viciada em droga, você não é drogado e você não é viciado, mas o vício daquele irmão, daquela mãe, daquele pai, daquele filho, daquele parente seu que mora com você, ele te afeta. Você pode estar são, você não tem problema de doença nenhum. Mas se tiver alguém na sua casa doente, você tem que dormir no hospital, naquela cadeira desconfortável, você sofre com o doente. Você não está doente. O problema não é seu, mas você sofre com aquela pessoa. De quem era o problema aqui? Não era de Daniel. Daniel nem sabia que tinha saído uma sentença e que ele estava incluído nela. E quando ele vê aquilo, ele diz, não, peraí, nós podemos mudar esse negócio. Por quê? Porque eles têm a ciência, nós temos Deus. Há um Deus no céu que revela todas as coisas e que dá um jeito para tudo. Então, me dá um tempo para mim buscar a Deus. Olha, deixa eu te contar um testemunho. Há muitos anos, quer ver quantos anos? Eu estava no Rio de Janeiro ainda. Eu fiquei lá até 2003. Eu acho que foi em 99, para ser exato. Eu não me lembro, foi em 99 ou foi em 2000. Não me lembro, não. Eu cheguei um dia na sala do missionário. Ele olhou, o missionário foi de Deus, viu? Ele não foi não, ele é. O missionário olhou para mim e falou assim, Carlos, vai ali na enfermaria e pede a enfermeira fulano para poder, porque lá tem uns funcionários, então tem uma enfermaria, tem uma enfermeira que dá um plantão lá, né? Às vezes tem médico que vai lá uma vez por semana, por causa dos funcionários. Eu não sou funcionário, sou pastor da igreja, eu sou pastor voluntário, então, mas os funcionários que trabalham lá, eles têm carteira assinada, tem tudo, tem aquela coisa toda, e lá tem aquele preso. Ele falou assim, vai lá e pede a fulana para medir sua pressão, mas manda para mim. Eu não ia mentir não, irmão. Deu. Minha pressão, por exemplo, deu 14/9. Quando deu 14/9, a enfermeira senta, não levanta, não mexe, não fala. Eu falei, gente, será que está 20/12? Ela falou para mim, 14/9. Resultado. Aí, ela veio, botou um comprimidinho debaixo da minha boca, fiquei ali. Daqui a pouco deu 12/8, ela falou, pode levantar e pode ir lá, comissionário. Quando eu cheguei lá, ele já olhou para mim e falou assim, você vai procurar um médico, vai fazer um check-up. E eu tive que fazer, irmão, até exame de louco para saber se eu estava doido. Graças a Deus não estava. Mas teve um que o médico parou e falou assim, nós vamos ter que investigar isso. E ele foi e cismou comigo, ele falou, o senhor tem isso? Eu falei, não tem. Podia até ter, mas nós vamos mudar esse negócio. Eu não vou pegar esse negócio, eu não vou vestir essa capa. Você já viu que as pessoas fazem coisa e quer que você vista a capa? Joga a culpa em você, ou então quer que você aceite aquilo. Eu, não, irmão, vou vestir essa capa não, o problema é seu. Aí eu falei assim, doutor, me dá 15 dias. Ele falou, pastor, em exame nenhum dá diferença em 15 dias. Isso aqui não. Daqui 15 dias só está da mesma coisa. Vamos começar logo isso. Eu falei, não. 15 dias. E quando eu saí de lá, eu já saí de lá pedindo a Deus perdão pela minha negligência, porque Deus nos dá um corpo, mas quem cuida dele somos nós. Tem uns que fumam, tem outros que bebem, tem outros que comem demais. O doutor falou assim comigo, Carlos, tem gente que suicida com uma corda, outros suicida com uma arma, outros pegam uma faca e cortam os punhos, e tem gente que suicida com um garfo, porque come demais. Era o meu caso, né, irmão? Contra a face não argumenta. A coisa pior é quando meu pai disse assim, meu filho,
Quando acaba o seu direito, começa o de outro. Então não adianta, irmão, você perdeu o seu direito, não adianta você querer reivindicar, não, você está errado. Falei, Deus, me perdoa do que eu estou fazendo. A coisa estava feia. Eu tinha um negócio de todo dia, comer, tomar refrigerante, não usava mais água. Terminava de comer um pavê, só que não era pavê, era para comer mesmo. E aí, meu filho, bateu tudo lá em cima. Vai entupir no seu isso. Aí eu falei, não, tem que dar um jeito nesse negócio. O que eu fiz? Eu fui lá, pedi perdão para Deus, sanei aquela situação toda. Depois eu fiquei sem vergonha de novo, porque a gente, depois que a gente escapa, a gente volta tudo outra vez, né, irmão? Não posso nem negar. Mas eu não estou reclamando também, não. Deus, a gente, quando toma vergonha na cara, a gente faz. Então, eu voltei lá, consertei tudo. Em 15 dias eu voltei e repeti os exames, eu não tinha mais nada. Naquele tempo foi para haver uma mudança. Nos 10 dias que Daniel teve, nesses 10 dias havia um decreto de morte que teria que ser mudado. Se você soubesse que daqui 10 dias você vai morrer, ou alguém da sua casa, quem você ama, é porque tem gente na casa que de repente você diz assim, se morrer é um favor. Cuidado que o inimigo pode estar dormindo ao lado. Né? Vai que o inimigo, né, irmão? Só a mulher diz assim, pastor, se Jesus levasse ele, seria uma bênção. Ainda bem que Jesus vai levar para o céu, né, irmão? Não vai para o inferno. Cuidado. Olha lá que você não está sendo muito querido ou querida. Não, brincadeira, não fica deprimido, não. Então, o que ocorre? Se você soubesse 10 dias para uma sentença de morte na sua casa, o que você faria nesses 10 dias? Eu acho que você não iria nem dormir, você não iria nem comer, você iria falar assim, gente, eu não estou no WhatsApp, eu não estou online, né? Vai ficar desonline na hora, né? Eu não quero saber de rede social, não quero bater papo com ninguém, eu vou orar, vou buscar Deus, vou colocar minha cara no pó, o joelho no chão, vou ler a Bíblia, vou buscar porque eu preciso de uma. E por que Deus dá? Porque a gente decidiu fazer. Por que Deus não dá resposta para a gente, irmão? Porque a gente está acomodado com a sentença que está sobre nós. A maioria acha que é fatalidade. Não, se Deus quer assim, que assim seja. Não, muitas vezes a minha vida ou a sua está enrolada e a coisa está agarrada e o mal está sobre nós, justamente porque nós não estamos nem aí para mudar nada. Na hora que saiu a sentença, Daniel chega lá, pede um tempo para que Deus pudesse dar interpretação. Ok. Aí, para Deus resolver, o que Daniel fez? Versículo 17. Então Daniel foi para onde? Para onde que ele foi? Para sua casa e fez saber o caso. Para quem que ele falou, irmão? Ele foi falar com um feiticeiro, com um bruxo, ele foi falar com um caldeu, com um sábio, ele foi falar lá com sei quem, ele foi falar com esses camaradas? Não, ele foi falar com os seus companheiros. Companheiros de quê? Quem aqui já bebeu? Jesus já perdoou você, pode falar, eu também já. Geralmente, por exemplo, quando a pessoa bebe, ela nunca bebe sozinha, ela tem uns colegas de copo. Não vou fazer essa. Não responda. Quem já mexeu com droga, geralmente, muitas vezes, não se droga sozinho. Junta com outros para cheirar um pó, para fumar um baseado. Tem gente, irmão, que até para ir para a festa, ele não vai só, vai em bando. Tem crente que é igual pombo, onde tem um, tem vários. Né? Então, você vê que a águia anda sozinha, né? Difícil você ver uma águia. Até porque ela não anda no chão. Mas pombo, irmão, se você quiser voltar aqui, você vai ver um monte aqui na igreja. Aqui. Então tem. Então o que ocorre? A gente tem companheiro
às vezes para tudo, para ir no lanche, comer uma baguncinha, para almoçar. Vamos no retiro, fulano? Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ah, se você for, eu vou. Você vai? Vou. Então eu vou também. Você tem as pessoas que vão para os locais juntos, vai para a festa, não vai sozinho, vai com outra pessoa. Tem gente que até para vir para a igreja não vem só. Vem junto com alguém. Se não tiver ninguém para vir com ela não vem. E é incrível que tem gente que não tem companheiro de oração. Ô pastor, então, o rapazinho chega e diz assim, então eu vou arranjar umas meninas aqui da igreja para orar comigo. Vai te converter, sem vergonha? Arranja um menino para ir orar com você. Ô pastor, então eu vou orar com o irmão fulano. Vai não. Pode até orar. Como? Ele lá da casa dele e você da sua. É porque tem gente, né, irmão, que eles aproveitam qualquer deixa que você dá para eles poderem fazer aquilo que eles querem. Então, quando Daniel ouve o edito, Daniel recorreu aos companheiros de oração que ele tinha. Tem gente que às vezes vai na casa dos outros. Para quê? Para comer. Um almoço, um churrasco. Não tem problema isso aí, não. Uma festa. Mas não se reúne em casa para orar. É por isso que na igreja a pessoa tem vergonha de abrir a boca. É fácil você identificar os crentes que não oram em casa. É só ver eles no meio dos outros como eles oram. Porque quem não ora em casa, quem não tem vida, comunhão com Deus em casa, porque lugar de comunhão com Deus é em casa. O Espírito Santo está doidinho para pegar a gente em casa, porque Jesus em Mateus capítulo 6, ele diz assim, vá, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o teu pai te ouve e te revelará em público. Deus vai te revelar se você não orar? Não. Revelar é tornar claro. Revelar é trazer luz aonde nós não vemos saída. Por que você vê as pessoas dizendo, eu estou num beco sem saída? Porque não ora. Porque quem ora vê saída em vários lugares. E se não tiver saída, Jesus cria. Enquanto estava todo mundo, Moisés, não tinha sepultura no Egito. Moisés estava lá e Deus disse, Moisés, por que você está clamando? Eu já escutei, levanta, diga ao povo que marche, diga para Israel que adiante, pega o teu cajado, toca nas águas, porque quem ora tem resposta de Deus, quem ora recebe direção para milagre. Quem ora abre caminho. Uma das maiores coisas que hoje o diabo está matando a igreja é pastor dizer que você não precisa orar. Está um monte de fariseu aí, de filho de Satanás, até dentro da nossa igreja dizendo, é religiosidade. Não precisa esse negócio de oração, é só palavra. Infeliz, Jesus também tinha palavra e orava de manhã e orava de noite. Pega a Bíblia que você vai ver. Marcos 1,35 diz que ele saía cedo antes do sol sair e orava. Sozinho. João diz, também Lucas fala, que Jesus todos os dias, como era seu costume, no final de mais um dia, Jesus não chegava em casa para ver o Facebook, o que é que postaram. Ele ia para o Monte das Oliveiras e orava como era de costume. Acabou o dia, Jesus não ia jogar um palitinho, fazer lá jogar um baralho. Ele ia orar. Nós não oramos e queremos milagres, queremos intervenção divina. Pode pegar a sua Bíblia, irmão. Deus nunca interferiu aqui na terra se não foi para atender a oração de um crente. Nunca. Todas as vezes que Deus interferiu na terra foi em resposta de oração. De gente que não estava numa fase boa, mas orou, mas buscou a Deus. Tanto é que Ele nos encoraja a gente fazer isso. Nada tens porque não pedis. Buscais e achareis. Batei e a porta se abrirá. Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate, a porta abre.
Mas nós temos hoje uma igreja parasita, uma igreja que não busca a Deus, um povo que não acredita, porque quem não ora não acredita em milagre. Quem não ora não acredita em mudança. Às vezes ela não vai vir na hora que você ora. Daniel orou durante 21 dias, no primeiro dia Deus ouviu, a resposta só chegou no 21º. Mas a resposta já tinha sido dada desde o primeiro dia. Na hora que você ora, Deus ouve. E onde tem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei aonde? Onde é que Daniel estava? Na Babilônia, lá no reino da Babilônia. Jesus vai lá para ficar no meio deles. Deus vai lá para estar com eles. Nós temos na nossa casa quarto para visita, nós temos quarto para filho, tem casa para cachorro, tem garagem para carro, mas não tem lugar para falar com Deus. Por que é uma igreja pobre, que é uma igreja que não testemunha de coisas grandes, de coisas extraordinárias, de coisas maravilhosas? Porque é uma igreja estática, é uma igreja paralisada. Onde é que o diabo está paralisando a igreja? Na oração. Não precisa orar, porque o que Deus tiver que te dar, só pela palavra Ele vai dar. Então tá bom, fica assim. Daniel poderia ter falado assim: nós não precisamos orar, vamos ficar só na palavra. No outro dia o pescoço dele, ó, já era. Oh Deus, cadê o senhor? Ué, cadê? O que vocês me ofereceram? Eu li uma vez um livro, esqueci quem foi que falou isso, eu não sei se foi o Charles Spurgeon, eu não me recordo. Mas é um desses pregadores antigos aí, desses homens de Deus que levavam as coisas a sério. Eu estava ali dentro antes de vir para cá, lendo um livro de Charles Finney. O Charles Finney, quando ele passava, chegava nas aldeias na Inglaterra, quando o cavalo pisava a pata dentro da aldeia, já vinha gente caindo de joelho no chão, pedindo misericórdia a Deus, por causa da presença de Deus que esse homem carregava. As pessoas se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo oração para poder Deus perdoar os pecados delas, da consciência do pecado que elas sentiam. Mas era um homem que orava. O cidadão diz o seguinte, acho que foi o Spurgeon que falou isso: por incrível que pareça, nós temos um Deus tão grande, mas é movido por oração de seu povo. Quer mover a mão de Deus? Ore. Quer fazer Deus interferir aqui na terra? Ore. Quer fazer Deus descer em tribunais e mudar a sentença da qual era seu direito, mas você foi privado e roubado do seu direito? Ore. Lembra de Lucas 18? Jesus associou oração à fé. Quer ver? Vamos lá, abra a tua Bíblia aí, Lucas 18, para a gente poder terminar aqui, que eu já vou terminar. Digam graças a Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de quê, gente? Orar quando? De vez em quando. Quando é que a gente tem que orar? Sempre. E nunca desfalecer. Vai lá. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa mulher que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, olha o tempo aí, ó. Fala com o seu vizinho: Deus trabalha com tempo. Cuidado com o tempo. Use o tempo. Não quis, mas depois disse: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Vai lá, passa. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Diga: eu sou escolhido, mas eu preciso clamar de dia e de noite, ainda que demore, mas eu vou conseguir, porque Deus vai mudar a minha vida. Olha lá o que Deus diz, olha, passa. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque Jesus está falando, vai achar, o que Jesus está dizendo que a fé está rara? Porque as pessoas não oram. Jesus associou oração, fé, à oração, porque quem ora acredita na resposta.
Se nós não oramos é porque nós não acreditamos que Deus vai nos responder. O pastor que não leva a sua igreja a orar, é pastor que está dando ao diabo a oportunidade de dar muito trabalho para ele poder resolver. Porque a igreja que ora, resolve seus próprios problemas com Deus, porque já tem um intercessor que é Jesus. E gente, isso é fantástico. Mas a pessoa que não ora, ela vai estar na sala do pastor todo dia. Pastor, ore por mim, pastor, me ajude. Na verdade o pastor não vai ajudar, ele tem que resolver a parada toda. Porque enquanto o pastor está lá, levanta na madrugada, eu estava ali conversando com o pastor Daniel, eu falei, olha o pastor Jaime todos os dias, ele posta uma mensagem por volta de meia-noite e pouco, 3 horas da manhã ele está acordado orando. Falei, gente, como é que eu posso ser negligente nessa coisa, né, irmão? Ele é até mais velho do que eu. Bom, mais velho não, ele é mais gastado do que eu. Não, mais rodado. Tem uma quilometragem a mais. Como que eu posso negligenciar a vida de oração que muita gente negligencia? E a pessoa precisa de uma intervenção de Deus e Deus não interfere. Por quê? Porque Deus vai olhar na nossa taça de oração, ele faz assim, não tem nada para responder. Porque quando nós oramos, é levada as nossas orações para diante de Deus. Você já viu isso na sua Bíblia? Apocalipse 8, versículo 3, leia na sua casa, que é dever de casa. Não põe não, só estou dando referência. E depois, Isaías 26, versículo 9. Tá? Então, é dever de casa, leia na sua casa. 2 versículos só, gente, se não puder ler, misericórdia. Então Daniel foi para casa, fez os seus companheiros saber da situação, e eles clamaram a Deus para que Deus tivesse misericórdia e mostrasse o segredo. E o versículo 19 de Daniel, capítulo 2, diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel. Para quem que Deus revela segredo, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui tem segredo? Claro que vocês têm, gente. Ah, vem com essa para cima de mim. Vê se está escrito otário aqui. Ah, claro que a gente tem segredo. Segredo são aquelas coisas que você não conta para qualquer um. Mas para a pessoa que você confia, você conta. Eu vou repetir de novo. Segredo você não conta para qualquer um. Às vezes você não conta nem para sua mãe. O segredo que muitas meninas e meninos têm. Já perdeu a virgindade. Mas a mãe pensa que é virgem. E te aconselho que o rapaz que você começar a namorar com ele, para você não dizer para ele que você é virgem, fale para ele a verdade. Porque se ele já teve experiência e ele casa contigo achando que tu é e tu não é, tu enganou ele. E crente não deve enganar ninguém, amém, gente? Você pode ter errado no seu passado, você pode ter errado no seu presente, você pode ter falhado. O problema não é pecar, o problema é tentar esconder o pecado. Esse é que é o problema. Porque quem te ama não ama a sua virgindade, ama a sua pessoa. Não vai ficar com você por causa de virgindade, vai ficar, eu estou dando só um conselho. Porque a pessoa guarda segredo. E segredo você não conta para qualquer um, você só conta para quem você se relaciona, com quem você confia. Você tem um relacionamento com uma pessoa, você conta segredos para ela. Eu conheço casais que até a senha do cartão é segredo, que a mulher não sabe. Eu conheço casais, eu trouxe meu telefone daqui, ó. Tem a senha daqui? Ele tem, o outro mais novo tem, minha filha que está lá em Uberlândia tem, e minha mulher tem a senha. Eu tenho senha aqui, mas eles têm senha daqui do meu telefone, não é segredo para ninguém, porque eles podem acessar meus conteúdos, eles podem ver o que eu vejo, eles podem olhar tudo, eu não tenho nada para esconder.
Tem marido que nem a senha do telefone a mulher dele sabe. Ora, se é segredo, é algo escondido que eu estou carregando. Eu não dou para você a senha do meu telefone. Meu genro também tem. E meu neto, basta falar, digitar uma vez na frente dele, ele já tem também. Tá doido, que crânio. O menino tem 5 anos. Eu digitei a senha na frente dele, ele falou, tá aqui, vovô. Baixou um monte de negocinho, dá o dedinho aqui, vovô. Agora eu quero ver, precisa do dedo. Só eu abro esse negócio. Aí ele vem, me empresta o dedinho aqui, vô. E ele sabe que tem que pôr o dedinho lá para poder... Terrível, misericórdia, está amarrado. Né? Não, então não tem segredo não, filho. As coisas têm que estar nuas e patentes, abertas, expostas. Porque nós vamos dar conta, irmão, diante de Deus, a gente não tem como esconder. Assim como nós não escondemos nada de Deus, Deus também não quer esconder nada da gente. Deus quer trazer tudo à tona. Às vezes na sua vida tem um espírito que atrapalha você ganhar grana. Ó. Todo mundo ganha e tu fica para trás. Tem um espírito como aquela mulher que tinha 18 anos e ninguém sabia, nenhum rabino, nenhum sacerdote em Israel sabia que Satanás mantinha aquela mulher presa com espírito de quê? De enfermidade. Jesus sabia. Às vezes você não sabe que essa doença que você carrega é uma coisa maligna, demoníaca, porque é um demônio que alimenta ela. Mas você não sabe. Deus sabe. Por que Deus não te mostra? Porque você não se interessa em saber. Deus mostra, irmão. Mas para quem que Deus mostra? Para quem ora, para buscar a resposta. Você tem que buscar, você tem que vir, você tem que ir na sua casa na oração. Não é para passar tempo, gastar, falar assim, eu orei 40 minutos. Não, é para buscar a resposta. Paulo, no caminho de Damasco, ele viu uma luz, ele ficou cego 3 dias. Ele não viu nada. E Deus pega Ananias e diz assim, Ananias, vai até a rua chamada à direita, procura por um homem chamado Saulo, porque ele está orando. Ananias disse, Senhor, o senhor não sabe quem é esse camarada? Olha, ele tem carta para prender a gente. Esse é o perseguidor. Deus disse, vai lá, porque ele é para mim um vaso precioso. Ananias chega lá e diz assim, irmão Saulo, ele já vem falando de irmão, por quê? Porque Deus mostrou para Ananias que Paulo já tinha mudado, porque Deus está falando, Ananias, quem ora quer mudança. Quem ora quer mudança. Crente que não ora, irmão, quer religião. E tenta se conectar com Deus por meio de apetrechos. Você quer conectar com Deus, é oração, é Bíblia, é palavra. Pega as promessas de Deus, clama, busca, ora. Vai na sua casa. Faz da sua casa um lugar de oração. Não ora só quando vem na igreja, não. Ora todos os dias na sua casa, de manhã antes de você sair. Pede a Deus pelo menos a proteção. Você não toma café para sair? Você não alimenta o físico? Alimenta a alma também. Você não fortalece que você está fraco? Esses dias eu deitei 11 horas da noite, dormi até 3 da manhã, acordei numa fome que eu não tinha jantado. Falei, caramba, que fraqueza. Fui lá dentro, tomei uma água de coco, voltei renovado, agora eu vou orar. Não, deu uma enganada. Agora eu vou fazer oração. Se eu fosse orar com fome, eu não oraria. Porque eu ficaria pensando em 2 coisas, na comida e na oração. Então, se você alimenta o seu físico, toma o seu café, faça o seu desjejum, mas vai também fazer o seu desjejum espiritual. Você passou a noite toda dormindo, vai orar. Pede para Deus te ajudar, para Deus abrir seus caminhos, para Deus iluminar suas decisões, para Deus mostrar o que você tem que fazer, para Deus guiar seus passos. Eu duvido que a sua vida será a mesma. Ore. E quando você tiver a oportunidade de juntar com gente de oração, junte. Vai orar, marca propósito com as irmãs de oração. Vai para a casa do irmão que ora. Irmão, eu preciso aprender.
Me ensina como é que é esse negócio de oração. Eu quero orar, eu quero buscar a Deus. Aprenda a orar, aprenda a buscar respostas, porque quem ora quer resposta. Só isso. Por isso que a Bíblia diz que Deus revelou a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus. E o versículo 21 diz assim: Ele muda os tempos e as horas. E Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus tem a luz, Ele sabe quem está em trevas, mas Ele tem luz para iluminar as trevas da nossa vida. Se nós buscamos a Ele, Ele tem a luz para iluminar os nossos caminhos e tirar a gente das trevas nas quais nós estamos. Deus nunca vai te desprezar porque você está com problema. Deus nunca vai deixar você sofrer vendo você sofrer calado, quieto. Não, se você orar, mesmo nas trevas que você tiver, Deus vai iluminar o seu caminho, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai enxotar essas trevas, porque Ele injeta luz onde você está. O decreto sobre Daniel era de morte. Morte é a natureza das trevas. Às vezes Satanás já lançou um decreto de destruir seu casamento, destruir sua família, matar alguém da sua casa. Você pode estar com esse raio de trevas sobre a sua vida, mas se você buscar a Deus, Deus tem luz para iluminar os seus caminhos. Olha o que Jó falou, Jó 29, para a gente terminar, Jó 29, versículo 3. Digam graças a Deus. E prosseguindo Jó em sua parábola disse, o que ele disse? Quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Sabe aquelas pessoas que ficam lembrando? Ano passado eu estava bem. Tá bom. Olha para trás porque você estava bem. Nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia, a candeia é luz sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz, o que Jó disse que fazia com a luz de Deus? Caminhava pelas trevas. Quando Deus joga a luz, ilumina você, Ele te dá a palavra, Ele está iluminando a sua vida, e aquela palavra você caminha com ela por todas as trevas que Satanás tentou fazer para te prender, porque não há nada que te segura quando a luz de Deus está na sua vida. Pode o inferno inteiro levantar, mas Deus ilumina os seus caminhos. Digam graças a Deus. Feche os seus olhos, fala com Deus, conversa com Jesus. E a partir de amanhã faz um propósito de oração na sua vida. Não, eu vou mudar minha história. Minha história vai ser mudada. Deus vai abrir meus caminhos. Deus vai iluminar minha vida. Deus vai tirar essa praga, esse azar, essa surucubaca, esse cocô de urubu da minha vida. Deus vai tirar. Mas tem que ser assim, irmão. Você chega de sofrer. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nesta noite de hoje, Senhor Jesus, nós oramos. Pai, se o Senhor é aquele que revela o profundo e o escondido, e se o Senhor sabe quem está nas trevas, mas com o Senhor habita a luz, e na luz o Senhor habita, meu Deus, quando Daniel e seus companheiros, durante todos aqueles 10 dias, eles oraram intensivamente, eles clamaram, tanto de dia quanto de noite, porque se o Senhor não interferisse, cabeças iriam rolar. Meu Deus, o Senhor mudou o decreto de Satanás. O diabo que já comemorava, quantas pessoas, meu Deus, estariam para sempre nas trevas? Como aqueles sábios, como aqueles ocultistas, como aqueles astrólogos, aqueles magos da Babilônia. Daniel, Misael, Ananias e Azarias certamente estavam em tuas mãos. Senhor, se nossos olhos se fecharem, nós abriremos ele em teus braços.
Mas quantos ao nosso redor, Senhor? Às vezes até gente que dorme debaixo do mesmo teto que dormimos. Gente que senta conosco na mesa e que está nas trevas mais profundas. Gente que está, Senhor, na beira do abismo, no precipício, para cair nele. Gente que é sangue do nosso sangue. E nós não conseguimos, meu Deus, reverter essa situação. O Senhor sabe como mudar, como transformar um coração embrutecido, endurecido. O Senhor sabe como fazer algo, meu Deus, para transformar uma vida. Eu não sei. Essa mulher não sabe, esse homem não sabe. É por isso que nós dependemos da oração para chegarmos a Ti, para pegarmos uma direção que mude, uma direção que abra os caminhos, uma direção que abra as portas, uma direção, Senhor, que transforme. Por isso, nós estamos a orar nesta noite de hoje. Não nos deixe nos conformar, Senhor, com as sentenças que foram pronunciadas sobre nós. Quantas pessoas receberam um diagnóstico? Quantas pessoas receberam uma mensagem, uma ameaça, até de morte? Meu Deus, e a alma desta pessoa está angustiada. Senhor Jesus, eu quero te pedir a partir de agora, frustra os planos do inferno contra essa mulher. Pede para Deus frustrar isso, irmão. Você tem um Deus no céu. Ore, abra os seus lábios, não precisa esperar chegar na sua casa, comece a orar agora. Senhor, muda essa circunstância. Senhor, muda esse tempo, que é um tempo tão difícil de angústia, é um tempo de choro, é um tempo de sofrimento, de abatimento, é um tempo de confusão. Pede para Deus mudar esse tempo na sua vida, para você começar a viver um tempo de alegria. Pede para Deus mudar esse tempo de escassez da sua vida, para você começar a viver um tempo de abundância, para você começar a viver um tempo de crescimento, para você começar a romper essa estagnação que você tem vivido nestes últimos anos. Tudo na tua vida está parada, a sua vida parou no tempo. Pede para Deus, para Ele te ajudar nesta noite de hoje, para te tirar dessa estagnação. Pede para Ele: Senhor, me ajuda, muda minha vida, muda minha casa, muda meu filho, muda meu marido, muda meu pai, muda minha mãe. Você tem um Deus que muda os tempos, meu irmão. Você tem um Deus que muda as coisas, minha irmã. Conta com esse Deus, clama esse Deus, ore para esse Deus e pede a Ele ajuda. Senhor, venha nesta noite de hoje transformar. Nós não queremos viver mais um ano, meu Deus, com a vida paralisada. Nós não queremos viver mais um ano contemplando, vendo, analisando, esperando o tempo mudar. Não, Senhor, muda o tempo. É tempo do Senhor operar. É tempo, meu Deus, do Senhor transformar. É tempo, meu Deus, do Senhor entrar. É tempo do Senhor mudar, meu Pai, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, esse relacionamento. É tempo do Senhor mudar a nossa saúde. Nós não vamos viver mais carregando, meu Deus, em nossos corpos a morte, a destruição. Vem, Espírito Santo, e nos ajude. Vem, abre essa porta que fechou, meu Deus. Que essa pessoa não vê perspectiva, não tem uma perspectiva, não tem uma estimativa, mas o Senhor é aquele que abrevia o tempo. O Senhor é aquele que mexe no tempo por causa dos seus. Nós cremos sim, meu Deus, que o Senhor tem a luz para iluminar as trevas dos nossos caminhos, para fazer clarear, para fazer a gente passar por essas trevas, por essas adversidades, por essas dificuldades que a vida nos cercou. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e põe a tua mão. Vem, Espírito Santo
Espírito de Deus, e abençoa a vida, meu Pai, deste irmão, a vida, meu Deus, desta irmã. Abençoa esse casal, abençoa, meu Deus, os filhos, abençoa os pais, mas muda, Senhor, esta causa, porque nós não vamos viver mais um ano da mesma forma, da mesma maneira. Nós queremos um ano diferente, e nós estamos clamando, porque é tempo, meu Deus, é tempo do Senhor operar. É tempo, meu Deus, do Senhor levantar uma geração forte. É tempo do Senhor levantar gente para fazer história aqui em Cuiabá. É tempo do Senhor levantar gente para pisar na serpente. É tempo do Senhor levantar gente, meu Deus, para poder ajudar outra gente. Assim como, meu Deus, a oração de Daniel, a oração de Azarias, de Ananias, de Misael, salvar os sábios da Babilônia da morte. Quantos estão lá fora, meu Deus, que o decreto já está, Senhor, para ser cumprido. E nossa oração, porque o Senhor diz, a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Nós oramos hoje, nós te pedimos guarda. Nós te pedimos transforma, muda, meu Deus, o decreto do inferno contra o nosso país, o decreto do inferno contra a família, o decreto do inferno contra a igreja, o decreto do inferno contra o ministério, o decreto do inferno contra os casais, o decreto do inferno, meu Deus, contra a nossa saúde, o decreto do inferno contra os nossos jovens, o decreto do inferno contra as nossas crianças, não prosperará. Nós te pedimos, cancela, muda, porque é tempo do Senhor cobrir o teu povo, do Senhor ajudar a tua igreja, do Senhor levantar essa mulher, do Senhor levantar esse homem para fazer uma nova história. Espírito Santo, vem abençoar. Pede para Deus mudar esse tempo que você tem vivido, meu irmão. Se esse tempo não presta para você, se esse tempo tem sido de sofrimento, de tristeza, de angústia ou de dor, pede para Deus mudar esse tempo. É Ele que muda tudo. Pede para Ele mudar. Não é sorte não, é fé. Use a sua fé. Há um Deus no céu que te ouve. Clama a Ele para que Ele mude sua situação, para que Ele mude sua casa, para que Ele mude sua vida. Senhor, nós clamamos. Senhor, nós te suplicamos e nós te pedimos. Abençoa, meu Pai. Abençoe a vida deste irmão, abençoe a vida desta irmã, abençoe esta casa. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão, pede para Deus pôr a mão na tua família, pede para Deus pôr a mão na tua casa, para pôr a mão na tua empresa. Você não vai falir não, você vai prosperar, você vai crescer, porque há um Deus que muda tudo. Há um Deus que muda tudo. Em nome de Jesus nós estamos orando, Pai, por um milagre, por uma transformação, por uma mudança, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor opere isso na vida de teu povo. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a casa, a família e o lar. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado nesta casa, nesta família e neste lar, para a honra e para a glória de teu santo nome. Diga obrigado, Jesus. Eu te agradeço, porque eu sei que eu não vou fracassar. E esse ano vai ser diferente. Repita comigo, esse ano vai ser diferente, porque eu vou te buscar. E o Senhor diz que aquele que busca, Ele acha. E eu vou te achar, porque quem te acha, acha a vida. E eu vou encontrar uma vida diferente, que é a vida que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.